Bom, vamos e agora temos a nossa entrevistada, a deputada federal Coronel Fernanda, ela que é do PL do Mato Grosso. Bom dia, deputada, seja bem-vinda ao Café com a Gazeta do Povo. Bom dia a todos, bom dia, Lucas, todos que estão nos acompanhando. Um início de ano com muitas novidades, né? E estamos aí na expectativa do retorno do Congresso e que a CPMI, como vocês já estavam falando sobre ela, a gente retorna dia 2 agora de fevereiro. Deputada, a minha primeira pergunta em relação a isso é: vocês estão colhendo assinaturas na figura do presidente, o senador mineiro Carlos Viana, para que ela seja prorrogada, porque ela volta dia 2, mas tem ali 40, 45, um mês e meio ali mais de tempo de duração, então a ideia é prorrogar por pelo menos mais 2. Mas a pergunta que fica, deputada, é em relação à questão da família aliás, do presidente da República, que parece que está no apogeu de todo esse esquema de desvio, pelo menos é isso que mostra o relatório da Polícia Federal. Nós temos até o momento o Frei Chico, que está sendo blindado por todos os lados, pela base do governo e por parte do Centrão, sobretudo esse ano, que é um ano de eleição, e temos também a questão do filho dele, que não tivemos a votação necessária para que Lulinha pudesse explicar se ele recebeu ou não uma mesada de 300 mil mensais do careca do INSS. Então, Lulinha, esse já escapou. Frei Chico vai para o mesmo caminho? Eu acredito que nem o Lulinha, nem o Frei Chico escaparam ainda não, porque a Polícia Federal, depois da denúncia da comissão da CPMI, tanto o Lulinha como o Frei Chico continuaram no processo investigatório comandado pela Polícia Federal. Então, eu tenho certeza que vai chegar neles, na verdade, já chegou neles, né? Nós precisamos derrubar esse muro que o governo colocou dentro da CPMI agora, nessas últimas semanas de CPMI, para blindar os seus parentes. Eu tenho visto muito nas redes sociais a população cobrando uma postura do Lula para que ele haja como presidente da República e não como protetor dos seus. A CPMI lá atrás, quando ela começou, nós tivemos aí uma resistência muito grande da base do governo, o próprio PT, PSOL, o próprio PDT, eles não queriam a instalação da CPMI, inclusive, salvo engano, só dois do PDT assinaram. Do PT, só o senador Contarato assinou, e os demais foram contra, né? E nós estamos vendo aí o caminhar para que a turma que o governo colocou agora lá e fez as trocas em virtude de alianças partidárias, tem blindado todos aqueles que colocam em risco a pessoa do Lula. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, estamos trabalhando estratégias. As pessoas não sabem, mas toda vez que tem a sessão da CPMI, nós temos reuniões estratégicas junto com o líder da minoria, o líder da oposição do Congresso, para que a gente possa ser mais incisivo nas nossas ações junto à CPMI, né? Mas eu tenho certeza que os dois escaparam nesse primeiro momento da CPMI, mas não vão escapar tanto da Polícia Federal, porque nós estamos cobrando também da Polícia Federal, quanto das próximas ações que a gente possa trazer na CPMI. Coronel Fernando, um ponto fundamental. Em primeiro lugar, parabéns à senhora e à senadora Damares Alves. Vocês foram as duas que trabalharam demais para essa CPMI se tornar realidade, mas tem pontos aí que incomodam todo mundo. Por exemplo, essa questão do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Aposentado e pensionista não é categoria laboral, portanto, esse sindicato nem poderia existir. Ele é nulo de pleno direito. E esse sindicato é acusado, claramente, de ter praticado falcatruas contra aposentados e pensionistas. O que mais de absurdo que a senhora viu até agora nessas investigações? O que ainda precisa ser mexido nesse grande vespeiro da roubalheira contra os pobres aposentados e pensionistas do INSS? Vou aproveitar esse momento para deixar claro para a população. O que acontece? Lá atrás, quando o governo Bolsonaro tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, alguns sindicatos ficaram sem recursos, sem condições nenhuma. Só a Conafer
Só a CONTAG, ela era a única que tinha essa previsão para fazer os descontos associativos diretamente no INSS. Com a retirada da situação da contribuição sindical, os sindicatos passaram a migrar também para essa ação de desconto diretamente no INSS, de aposentados e pensionistas. Eles precisavam garantir, de alguma forma, recursos para a manutenção da associação ou do sindicato. Concordo com você, eu acho que a população tem que entender que essas associações e sindicatos criados, elas não atendem a necessidades. Esse sindicato ele foi criado para brigar pelos direitos, né? A associação foram criadas para brigar pelos direitos dos trabalhadores. E nós não estamos vendo isso nos dias atuais, nós estamos vendo essas instituições utilizarem da sua função social, entre aspas, né? Para tirar recursos da população que já é tão fragilizada. Nós temos aí inúmeras associações e sindicatos que foram criadas com a justificativa de trazer melhorias para a população ou melhor, para os aposentados e pensionistas, como, por exemplo, desconto para academia, atendimento médico, atendimento dentário, seguro de vida. Só que esses serviços prestados por essas associações, quando nós fazemos aí uma avaliação de quanto foi prestado, quantas pessoas foram atendidas, qual é o benefício que isso trouxe para aqueles associados, é quase zero. Nós não temos essa avaliação de forma concreta. Ela fica muito no achismo, apresentada pela diretoria dessas associações. Todas essas associações têm vínculos direto com o PT, têm vínculos direto com a esquerda. Foram milhões. E nós estamos agora, nesse ano de 2026, com a responsabilidade agora de mostrar para todo o Brasil o escândalo dos descontos consignados, que é muito maior. Se para os descontos associativos foram mais de 6 bilhões de reais, lembrando que esses 6 bilhões de reais está saindo hoje do bolso do trabalhador, porque quem contribui hoje para o INSS para poder aposentar amanhã é o atual contribuidor. É quem está hoje contribuindo, quem está pagando essas contribuições. Essas pessoas estão tendo um prejuízo de 6 bilhões nas suas aposentadorias, nas suas futuras aposentadorias. Quem está pagando esses 6 bilhões é o cidadão. E quem roubou são os amigos do governo. E os amigos do governo não estão devolvendo esses recursos. Muitas dessas instituições, e isso eu falo porque eu conheço várias pessoas que foram lesadas e já haviam entrado na justiça para solicitar as suas restituições, e quando foi feita uma busca nas contas correntes dessas instituições, estava zerada, não tinha nada. A estrutura física dessas associações era apenas uma sala com algumas cadeiras. Então, era realmente um trabalho feito por uma quadrilha bem organizada. Mas eu tenho certeza que essa CPMI mostrou que esse governo não tem compromisso com ninguém. Nem com o aposentado, nem com o pensionista, nem com o trabalhador, que é a bandeira deles. Não tem. Agora, com os descontos associativos, as pessoas não deram conta, são mais de 100 bilhões de reais. Nós estamos aí com um desgaste de mais de 100 bilhões de reais. E quem vai pagar essa conta, com certeza, vai ser o trabalhador. Quem vai pagar essa conta somos nós. E nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho pedido para as pessoas, vamos fazer o trabalho social. Qual que é esse trabalho social? Vamos conversar com os idosos, com os aposentados, orientá-los para que eles entrem na página do INSS, que eles requeram cancelamento dos descontos, que eles solicitem a restituição do pagamento. Até a data de hoje, o governo não mandou para nós a relação de quem foram os aposentados e pensionistas afetados por esse crime e quantos deles já receberam esse valor de volta, de forma concreta, para que eu possa, por exemplo, verificar se isso é verdade ou não. O governo fala que ele já devolveu 2 a 3 bilhões de reais, mas isso a gente não viu ainda de forma concreta. Mesmo assim, ainda temos aí mais uns 3 bilhões de reais, isso do que a gente está falando da questão associativa, tá? Ainda faltam ser devolvidos. Cadê essas vítimas? Onde que estão essas pessoas? Será que o governo se preocupou em procurá-las? Porque ele deu o cadastro para as associações. Será que ele buscou esse cadastro e já começou a verificar de pessoa por pessoa se essas pessoas já foram ressarcidas?
Esse é um questionamento que eu tenho feito na CPMI. Nós estamos buscando essas informações para que a gente possa ajudar cada vez mais esses associados, esses aposentados, esses pensionistas. E agora está vindo aí a questão dos descontos consignados, que vai ser um escândalo tão grande, a exemplo da mistura do próprio Banco Master, que está envolvido, se não me engano, dentro desse escândalo dos descontos consignados. Tem muitas questões, deputada, em relação a essa questão da CPMI do INSS, desse escândalo. Eu vou passar para Curitiba, mas antes eu queria deixar algumas reflexões aqui. Primeiro, a senhora fala que no máximo 50% do dinheiro foi devolvido, do dinheiro roubado. Esse número deve ser até menor, né? Porque o governo não divulga, então a gente fica no escuro. Mas assim, parte desses aposentados e pensionistas, infelizmente, já faleceram. A gente sabe que tem uma outra parte que vive em situações remotas do nosso país e que não tem habilidade com internet, às vezes não tem acesso à internet. Então é uma dificuldade. Você vai numa agência dos Correios. Não é tão simples. Eu mesmo peguei meus avós, fui levar isso que eu tô aqui na capital paulista, hein? Talvez o maior centro do país. Levei em 2 Correios, não, tem que ser só na central, quem não sei aonde. Então, assim, não é simples como parece. E tem uma outra questão que eu acho um absurdo, que a própria deputada citou isso na fala, que é o seguinte: você roubar, no caso dos sindicatos e associações, os aposentados e pensionistas, e na hora de devolver esse dinheiro, você tirar do Tesouro Nacional, que também é da população, que é do aposentado, que é do pensionista, que é fruto dos impostos pagos ao longo de anos, de décadas. Veja, é como se eu te roubasse na hora de devolver, eu pegasse uma poupança sua esquecida e te devolvesse. Não, esse dinheiro ele tem que sair do bolso das associações, dos sindicatos, dos presidentes das associações, que foram os maiores beneficiários, da diretoria dos sindicatos e associações, dos vice-presidentes, porque tirar do Tesouro Nacional é mole. Aí, ou seja, qual é a punição que eles vão ter? Então, tem muitas perguntas a serem respondidas. Eu torço, nem como jornalista, mas como cidadão, que essa CPMI seja prorrogada para cada vez mais a gente ter respostas. Deputada, vou passar o comando à capital paranaense, a nossa apresentadora lá, Carla Lima, e a nossa comentarista lá também tem perguntas à senhora. Então, tá com você, Carla. Olá, deputada. Bom dia. Carla Lima aqui de Curitiba. Eu vou ler algumas mensagens que chegaram aqui. Inclusive, o Wilson comentou o seguinte aqui no nosso chat. Sou aposentado, fui roubado pela associação do Frei Chico. Não esquecemos que é irmão de Lula. E fui descontado na marra. Fui roubado mais de R$ 3.800. Solicitei, aqui ele informa numa outra mensagem que ele solicitou até a recuperação desse dinheiro, até agora absolutamente nada. Tem outras mensagens aqui falando do Falcão Fonseca, como é que desconta sem autorização? Isso é um absurdo. E por aí vai, né, as mensagens que a gente está recebendo. Deputada, a CPMI, ela analisou, de repente, o desconto direto do banco. Eu vou te contar uma situação, como o Lucas contou dos avós dele, eu vou te contar uma situação pessoal que aconteceu comigo, tá? A minha mãe é aposentada já há alguns anos e ela percebeu que tinha descontos chegando também e a gente foi lá no Gov, né? Porque a imprensa está me informando. Entra no aplicativo Gov e lá você pode tirar essa autorização de descontos. Fui olhar lá e não tinha absolutamente nada solicitando esses descontos. Não tinha nenhuma autorização feita por ela ou feita mecanicamente, né, entre aspas aí, magicamente pelo aplicativo. Sem descontos, ok, o dinheiro estava caindo inteiro na conta. Descobrimos, logo após, que o próprio banco estava fazendo esse desconto sem nenhum tipo de autorização por parte da minha mãe. E aí a minha questão é, vocês colocaram alguma informação na CPMI falando sobre descontos diretos de bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são os bancos mais tradicionais, onde as pessoas acabam recebendo as suas aposentadorias ou não? Olha só, vamos deixar claro para a população, porque às vezes as pessoas confundem. Nós, na CPMI, nós temos duas vertentes, tá? São os descontos associativos. Esses que foram feitos pelas associações e sindicatos. Eles falsificaram assinaturas, eles falsificaram documentação, eles falsificaram essas autorizações para os descontos, tá? Por isso que é importante que a população peça o cancelamento do desconto. Essa é a questão associativa. Esse desconto que você está me falando, ela está mais parecendo com os descontos consignados. O que é esse desconto consignado? O banco te oferece um empréstimo
com um juros menor por ser banco empréstimo consignado, e se a gente considerar esses juros, são abusivos da mesma forma. E aí ele passa a descontar. Ele manda um valor para a conta daquele aposentado e começa a descontar em 100 prestações, 96 prestações. Quando a gente vai ver, aqueles R$100 que ele mandou para o aposentado em forma de empréstimo se transforma em 10 mil. Então, é um roubo assim, sistêmico imenso. E muitas vezes, quando está na metade desse empréstimo que já foi fraudulento, ele renova o empréstimo novamente. O idoso não entende, ele olha na conta dele, como você passou, eu também passei, eu sou advogada, e eu atendi vários clientes meus, lá há 3, 4 anos atrás, que eles fizeram essa mesma situação. Primeiro, o INSS fornece o cadastro para essas instituições sem sequer perguntar para o aposentado e pensionista se ele quer que seja autorizado essa informação. Segundo, muitos, não sei se vocês passaram por isso, mas eu tive, por exemplo, pessoas que trabalham comigo que aposentaram e só ficaram sabendo da sua aposentadoria porque o banco ligou primeiro para ele para oferecer empréstimo. Nem o próprio INSS tinha avisado para ele, olha, amanhã sai sua aposentadoria. Mas o banco já sabia. O banco ligou para ele um dia antes dele se aposentar e falou, olha, nós temos um empréstimo para você. Essa é a forma deles entrarem e acabarem confundindo os nossos aposentados e pensionistas. Outra situação que eles fazem, e aí que está o pulo do gato deles, eles começam a ligar para aquele cadastro inúmeras vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 vezes, 20 vezes. Em muitas dessas situações, o aposentado e o pensionista estão sozinhos. Atende seus telefones e aí eles perguntam, você aceitaria? E o aposentado não tem orientação, e em virtude daquela insistência, ele fala, não, tá bom. Ou sim, mas ele nem sabe para que ele está dizendo sim. Ele está sendo coagido a dizer sim. Porque se ele não diz sim, aquelas pessoas não param de perturbar ele, não param de ligar para ele. E é essa hora que eles colocam esses empréstimos consignados, descontados diretamente na folha de pagamento do INSS. Temos casos também que os empréstimos consignados foram realizados sem autorização nenhuma, nem o sim, nem essa ligação, nem nada. Foi falsificadas as assinaturas. Então, assim, cada vez que a gente mexe nesse vespeiro, a gente fica enojado da forma como eles agiram para prejudicar o povo brasileiro. Mais uma vez, né? Deputada, eu quero lhe agradecer. Obrigada por deixar, assim, separar um pouco do seu tempo, que eu sei que é muito corrido aqui pra gente. Dia 2 vocês voltam aí ao trabalho. Eu espero que você possa retornar aqui com mais novidades sobre a CPMI, sobre esse relatório final. Muitíssimo obrigada e um bom ano para todos nós. Eu que agradeço. E só aproveitar a sua fala antes, não. Pedir para os aposentados e pensionistas, não atendam o telefone de banco. E se atenderem, não respondam nada. Esse é o melhor caminho. Obrigada e que 2026 seja um ano próspero para o país, para o nosso povo brasileiro. E, claro, nós estamos aí nas eleições, as eleições vão mudar esse país. Obrigada. Conte conosco, deputada. Muito bom. Agora é o seguinte, vamos continuar por aqui, porque já temos quase